E aí galera, Giro Flu na área, seu giro de notícias do Fluminense. E aí, como é que estão? Estive um pouco afastado esse final de semana do canal, mas estamos de volta. E dessa vez para falar de Fluminense. Mas antes de nada, gostaria de pedir a vocês, né, quem estiver gostando dos vídeos do canal, estiver gostando também de interagir, deixar o like, para que possa fortalecer nossa comunidade. Estamos em busca, né, do objetivo de atingir 100 inscritos, depois 200, para chegar aos 1000 inscritos. É complicado no começo, mas vamos lá que a gente vai conseguir atingir essas metas. Tudo certo? Pois bem, Fluminense, na noite de ontem, depois do dia inteiro, na verdade, final de semana já falando, o que já era muito esperado pela imprensa, pelos torcedores, que era a concretização do contrato, né, com a Superbet, seu novo patrocinador master da camisa do Fluminense, que estará substituindo o patrocínio da Betano. A Betano, que foi um parceiro importantíssimo na caminhada do Fluminense para a conquista da Libertadores da América, uma conquista inédita para o clube. Foi um parceiro também ímpar por conta da situação que o Fluminense se encontrava. Era um time que estava buscando, né, crescer, apostando em uma metodologia diferente com o Fernando Diniz. Teve também no começo ali com o Abel. E foi buscando jogadores alternativos, mas economicamente falando, melhores para o Fluminense, que pudessem entregar resultados, mas não custando tanto. Peças como o Arias, até mesmo como o Ken, depois que veio do Atlético Mineiro, que era um jogador que tinha grande potencial, mas estava afastado, estava encostado no clube. E assim o Fluminense foi conquistando espaço, o próprio Cano, né? Foi conquistando espaço e conquistou a Libertadores. Mas, sem dúvida, sem o patrocínio da Betano, isso seria muito complicado. Então, temos muita gratidão à Betano. A gente sabe também que eles ganharam muito com o Fluminense, né? Hoje a Betano, talvez se não for o maior, é o segundo maior site, né, de apostas esportivas do Brasil. E teve sua marca amplamente divulgada a nível internacional pela camisa do Fluminense, com sua marca estampada para o mundo mesmo, né, ali no Mundial de Clubes. E tenho certeza que eles também ficaram muito satisfeitos com a parceria ao longo desses anos, né, com o Fluminense. E agora a Superbet está, né, oficialmente fazendo parte do manto tricolor. Teve um evento, né, de festa, de exposição da marca, distribuição de prêmios. Em termos de números, se a gente pega um número isoladamente falando, esse patrocínio da Superbet é o maior patrocínio do Fluminense, exposto, né, na camisa do Fluminense. Mas há quem discorde um pouco, eu sou um pouco dessa linha, que discorda um pouco da questão do patrocínio, que o da Unimed seria, na verdade, o maior. Até mesmo em valores corrigidos. Só que é o que essas pessoas alegam para falar que a Superbet seria o maior. Porque o que a Unimed tinha, né, o plano de negócio da Unimed em relação ao Fluminense, era um pouco diferente dos modelos atuais que estão vigentes no futebol brasileiro. Não era um patrocínio onde eles injetavam dinheiro diretamente no Fluminense. Era uma espécie de uma empresa, né, que agenciava jogadores, entendeu? Ela tinha o seu próprio time e cedia esses jogadores ao Fluminense. Era como se fosse isso. A Unimed tinha as contratações mais caras que tinha na época, naquela época de 2008, 2010, até um pouco antes também, ali quando teve também Romário, Edmundo, por exemplo, no time. Esses grandes jogadores, figurões que tinham grandes salários, eram todos bancados e custeados pela Unimed. E ela não injetava esse dinheiro diretamente no Fluminense. O Fluminense tinha é como se fosse tivesse duas gestões. Uma Fluminense, a presidência do Fluminense gerindo o clube como um todo, e a Unimed tinha a gestão daqueles jogadores. Tanto é que a gente viu o Celso Barros, ele tinha muito poder político dentro do Fluminense, porque ele tinha como se fosse uma espécie de ações dentro do clube, né?
Só que as ações dele eram nos ativos dos jogadores, que esses jogadores mais caros. E tanto é que quando a Unimed saiu do Fluminense, esses jogadores, alguns deles saíram do Fluminense por conta que o Fluminense não tinha como bancar o salário e esses altos contratos que tinha na época. Mas assim, eu sinceramente considero isso como patrocínio, porque queira ou não, você queira ou não, você está injetando dinheiro também no clube. Não é diretamente, é verdade. Não é um dia que o presidente do clube, eu quero usar esse dinheiro para uma reforma, para uma ampliação do estádio, por exemplo, o estádio da Laranjeiras. Não é assim. Mas queira ou não, foi um dinheiro que foi gasto, foi investido em jogadores que trouxeram títulos para o Fluminense. E até mesmo pode dizer que atraíram visibilidade para o Fluminense para um futuro acordo comercial, que pode ter sido firmado por conta também desses resultados esportivos que foram alcançados com esse investimento. Então eu sou um pouco dessa linha de raciocínio e ainda acho que a Unimed é o maior patrocínio do Fluminense. Mas se a gente for ver em números reais e que são colocados dentro do clube, aí a Superbet entra nesse cenário de sendo a maior patrocinadora master da história do Fluminense. Mas agora voltando para a Libertadores, o Fluminense enfrentará hoje Colo-Colo no estádio do Maracanã. Jogo importantíssimo que o Fluminense precisa ganhar. Vem de um resultado não muito bom contra o Alianza Lima. Se a gente for olhar em termos de Libertadores, um jogo fora de casa, com um time que é um pouco copeiro que eu digo, não, na verdade não é copeiro, mas que é um time que tem massa, torcida, a gente pode pensar assim, foi um resultado bom. Mas se a gente olhar pela conjectura do grupo como um todo, não dá para dizer que foi um resultado tão bom. Por quê? O Alianza Lima, ele se apresenta como o possível adversário de menor poder ofensivo, que tem menos história na competição. E, em tese, é o time que vai perder mais pontos durante os jogos. E o Fluminense foi à casa desse adversário e conquistou apenas um ponto. Não dá para dizer que é um resultado ruim, como eu falei, mas em termos que a gente possa analisar que esse pode ser, vir a ser, né, o time mais fraco do grupo, então a gente pode ficar um pouco em dúvida, né? Deixamos 2 pontos pelo caminho. A gente pode pensar dessa maneira. Então, em virtude disso, é importantíssimo o Fluminense ganhar esse jogo contra o Colo-Colo, sobretudo porque o Colo-Colo venceu o Cerro Porteño do Paraguai e esse resultado de hoje, a vitória, é imprescindível, porque aí o Fluminense ultrapassa o Colo-Colo, tem a possibilidade de alcançar a primeira colocação do grupo e ficar um pouco mais tranquilo, porque depois desse jogo no Maracanã, o Fluminense terá 2 jogos fora de casa. Enfrentará o Cerro Porteño e também enfrentará o Colo-Colo. Então é importantíssimo que o Fluminense tenha um bom resultado hoje para que tenha uma folga, né? Porque é um grupo perigoso, como eu já falei no vídeo anterior. São times de camisa, times que têm grandes torcidas localmente. Um time, por exemplo, com a Alianza Lima, que não tem lá tanta tradição na Libertadores, 12 anos sem marcar um gol na competição, mas localmente são grandes times. Outra situação que o Fluminense enfrentará para o jogo de hoje é um pouco complicado, né, falar, que é a questão tática, como o Fluminense vai estar portado, né, nessa partida. O Fluminense, tudo indica, né, pelo que vem sendo comentado na imprensa, que o Diniz colocará, né, de forma improvisada, Martinelli no lugar do Thiago Santos. O Thiago Santos que já era um zagueiro improvisado, mas que vinha tendo boas atuações até então. Teve esse jogo contra o Alianza Lima que ele cometeu falhas, o próprio Felipe Melo também, até acredito que ele falhou mais que o Thiago Santos. Mas o Diniz, como a gente sabe, ele tem seus preferidos. E ele vai preferir sacar o Thiago Santos, que vinha fazendo boas atuações, tendo boas partidas na zaga, e colocar o Martinelli. Eu, pessoalmente, não gosto dessa ideia, é muito arriscado, e eu não sei o que pode acontecer. Acredito que ele está fazendo isso
por duas razões. A primeira é que o Fluminense teve muita dificuldade contra o Alianza Lima, ter uma saída de bola com mais qualidade, erros de passe. O Fluminense também não estava conseguindo sair com a bola com qualidade para entregando para o meio campo e assim prosseguindo com um bom ataque. E também porque quando o Fluminense perdia a bola, praticamente ficava o Thiago Santos e o Felipe Melo sozinhos, e os dois não têm lá tanta velocidade. E o Alianza Lima criou boas chances, poderia ter feito até 2 ou 3 gols nessas saídas de bola, roubando a bola, quando o Fluminense não tinha um ataque promissor e acabava perdendo a bola. E eles saíam em velocidade para fazer o gol. Inclusive o gol deles foi dessa forma, né? O gol que eles marcaram contra o Fluminense. Em saída de velocidade, o jogador com capacidade de drible muito boa. E acredito que o Martinelli, ele colocando ele lá, primeiramente para ter uma saída de bola melhor, com mais qualidade, e tentar com que ele possa conter, né, esses jogadores mais velozes. Mas eu sinceramente não acho o Martinelli tão veloz assim, que possa ajustar essa saída em velocidade do time adversário. Outra mudança, que o Ganso provavelmente voltará a se titular ao lado do Lima. E o Lima pode estar fazendo essa dupla de volantes com o André. O Cano também está de volta, provavelmente será titular da partida, e o Marquinhos continuará ali atuando pela a parte ofensiva esquerda do campo. Mas ele pode se revezar com o Arias, como é o esquema que o Diniz geralmente gosta, né? De ficar agrupando os jogadores de determinado lado do campo. Então o Fluminense vai dessa forma enfrentar o Colo-Colo. Eu não vou nem colocar aqui a arte, né, da possível escalação do Fluminense, porque sinceramente eu estou um pouco apreensivo, né, sobre essa mudança do Diniz, porque sinceramente o Fluminense fez contratações de zagueiros. Algumas pessoas, né, até falar, o Antônio Carlos não era um bom zagueiro, então por que contratou? Fica o questionamento, porque eu tenho certeza que o Diniz, ele foi acionado, ele foi questionado sobre essa contratação, e possivelmente foi um pedido do próprio Diniz a contratação do Antônio Carlos. Outra situação, porque ele não aproveita zagueiros que são da base. Tem o Felipe Andrade, por exemplo, teve bons jogos no Campeonato Carioca. Ou então, porque ele não continua com o Thiago Santos, que teve boas atuações no Campeonato Carioca. E aí tira o Felipe Melo, que a gente sabe, ele não tem mais aquela capacidade física que já teve antes. É um jogador de 41 anos. E coloca outro jogador, até mesmo que seja o Martinelli, mas no lugar do Felipe Melo. Acho que é mais coerente. Mas a gente sabe, o Diniz tem seus preferidos. O próprio caso do Marquinhos, né? Que ele é assim, o Diniz. Ele tem seus preferidos, mas se eventualmente um jogador tem boas atuações naquele lado do campo que ele coloca, ou naquele setor, e aí ele passa a ter aquele cara ali como uma opção para o time. Foi assim com o John Kennedy, né? Ano passado, no Libertadores. Teve bons jogos, ele começou a colocar ele, dando ritmo ao John Kennedy, e praticamente todo jogo ele entrava. Teve o caso também do Alexandre, né, antes da contusão, entrou meio que improvisado na lateral, no lugar do Marcelo, quando precisava, no começo, até antes do Marcelo entrar no time. Depois ele foi para ser volante, que é a sua posição de origem, continuou tendo boas atuações e praticamente virou titular da equipe. Depois da contusão, ele perdeu espaço no time, praticamente não entra nos jogos. E o Thiago Santos, que também entrou como um reserva, entrava nos jogos, foi ganhando espaço na zaga, se firmou aparentemente, mas agora está sendo sacado por conta de um jogo, né, que ele não jogou bem, mas enfim, não sei dizer se foi por culpa dele aquele gol sofrido contra o Alianza Lima. Sinceramente, não consigo acreditar para ele aquele gol. E aí ele vai meio que fazendo esse rodízio e tirando aqueles jogadores da preferência dele. Aqueles jogadores são intocáveis, no caso, falando do Felipe Melo. Felipe Melo, chova, faça sol,
Ele tá ali no time. Só não joga se não tiver condições mesmo de jogar. Mas se tiver, pode ter certeza que ele vai estar disponível para entrar no jogo, ou então ser titular da partida, que é o mais provável. Então é isso, galera. Estamos apreensivos. Jogo importantíssimo. A vitória é o único resultado que interessa. E vamos aí contar com mais uma vez a genialidade do Diniz para conquistar esses 3 pontos. É isso aí, galera. Saudações tricolores.